Penso que seja importante ainda aqui reforçar que a colonialidade, né, que a subalternização de mentes de pessoas negras, de pessoas racializadas, ela mantém um sistema econômico. Então, há um objetivo concreto. E esse sistema econômico, ele preza pela dominação, ele preza pelo lucro acima do bem viver, ele preza pela submissão, ele preza pela competição. Então, as práticas coloniais da colonialidade, elas são permeadas por esses aspectos que eu acabei de citar. Eu acho que o desafio para o campo agora é pensar em como que as nossas práticas, né, dentro do investimento social privado, podem cada vez menos se parecer com esses valores. Pensar uma filantropia decolonial pode parecer um paradoxo. Um dos motivos é porque a cultura de doação em nosso país nasce de uma ideia de caridade, difundida durante as missões religiosas do Brasil colônia, em que ajudar ao próximo era sinônimo de catequizá-lo. Além disso, parte da filantropia brasileira é herdeira direta de um sistema colonialista, uma elite que enriqueceu às custas da escravidão, do genocídio e da usurpação dos saberes dos povos indígenas e africanos. Hoje sabemos que, mesmo após o fim do colonialismo, as estruturas de poder que o mantiveram seguem nas tramas do tecido social brasileiro. Essa permanência no pensamento, no ser, nos discursos dominantes, nas relações de trabalho e no acesso desigual a recursos e oportunidades pode também ser chamada de colonialidade. O pensamento decolonial, portanto, se opõe à sua perpetuação. Diante da urgência de uma reparação histórica, doar não deve se tratar mais apenas de um gesto de amor ao próximo, mas sim de justiça social. O movimento de revisão acerca da cultura de doação no país é inadiável e depende de uma autocrítica por parte dos investidores sociais privados e da filantropia, que devem se perguntar: como não perpetuar uma estrutura colonial ao distribuir recursos num país que tem um longo passado pela frente? Começa a terceira temporada da série especial Grant Making do podcast GIF. Nessa temporada, de 5 episódios, vamos abordar as tendências do Grant Making. O episódio de hoje é sobre a decolonização das práticas de doação. Eu sou Ana Maim e conduzirei essa conversa com vocês. Vamos juntos? Exercitar uma cultura de doação que não corrobora com uma postura colonial pode começar com o interesse genuíno das instituições filantrópicas em incluir processos para conhecer a vida nos territórios das pessoas e projetos que demandam investimentos. Os doadores também podem gastar os sapatos para não caírem numa ideia de caridade que coloca as pessoas que recebem a doação como subalternos. Para isso, é necessário mergulhar na realidade das comunidades. A Baixada Maranhense é uma região do Maranhão, que fica no norte do Maranhão. É um conjunto de 21 municípios que ficam nesse território. E existem duas formas, se você está em São Luís, por exemplo, né, que é a nossa porta de entrada no estado, uma das, de chegar na Baixada Maranhense. Uma é pegando uma balsa que a gente aqui, bem no Maranhão, chama de ferry boat. A outra forma é você sair de São Luís pelo Estreito dos Mosquitos, atravessar uma ponte que já te deixa na cidade de Bacabeira, e aí você começa também um percurso 100% por terra para poder chegar na Baixada Maranhense. Então, ou é por água ou é por terra. E a Baixada Maranhense, ela tem uma mística, assim. Eu gosto de dizer que ela tem uma encantaria dentro dela. Então é uma região com comunidades quilombolas, é uma região com comunidade indígena. Você olha de um lado, lagos cheios de búfalos, do outro pescadores. Ela é um grande quintal de todos nós, né? As pessoas ainda estão na porta tomando seus cafezinhos, a gente ainda tem solidariedade acontecendo, parteiras, benzedeiras, rezadeiras, uma região com muita tradição oral, né? A história se passa na Baixada Maranhense de forma oral e é uma terra 100% de encantaria. Vocês acabaram de dar uma volta pelo território onde atua Diane Pereira Souza, professora, presidenta do Instituto Comunitário Baixada, que trabalha para fortalecer comunidades e pessoas, construindo de forma coletiva condições materiais para a transformação da Baixada Maranhense.
No Brasil, de acordo com dados do censo GIF 2020, apenas 27% dos investidores sociais são financiadores que majoritariamente doam recursos a terceiros. Ou seja, grande parte do recurso destinado à ação social fica dentro de projetos e iniciativas pensadas e executadas em instituições pertencentes a uma elite econômica. Uma das formas de romper com esta barreira é os investidores aproximarem-se de organizações que vêm promovendo a filantropia comunitária, como o Instituto Baixada. Quem melhor do que as pessoas que vivem nos territórios para diagnosticar suas próprias necessidades e aplicar recursos ali? Nós, comunidades, organizações de base comunitária, organizações territoriais, não estamos mais para ser vistos desde o ponto de vista assistencialista, porque aqui a gente precisa de parceria. Existe uma produção de conhecimento fluida que tem sustentabilidade. A gente fala muito de sustentabilidade, a gente não olha para as comunidades. Eu não consigo dizer sobre sustentabilidade mais do que Tamatati, que está há 200 anos. Eu estou falando há 200 anos fazendo toda a economia de uma comunidade com 500 famílias. A economia central dessa comunidade é um centro de produção de artesanato com cerâmicas. Há 200 anos esse centro de produção existe. Eu estou falando que há 200 anos é produzido conhecimento suficiente, econômico, geográfico, de história, de política para dentro da comunidade, capaz de manter um empreendimento. Para mim é muito importante a gente considerar que não dá para conversar mais sobre filantropia, sobre decolonialidade, sem a gente considerar que a participação das comunidades, dos territórios, dos coletivos não pode ser uma participação apenas para legitimar o que nós estamos conversando, senão que a participação destas pessoas tem que ser uma participação para construir, que só quem pisa o chão consegue falar sobre ele. Eu escuto muito por aí que, assim, tem muito recurso para o Nordeste, mas tem pouca organização no Nordeste capaz de receber esses recursos, e eu fico falando assim, capaz onde, cara pálida? Vem tomar um café comigo aqui na minha calçada para eu te explicar umas coisas. Na relação com as comunidades, é importantíssimo que o doador pare, ouça, dê autonomia e tempo para os agentes locais entenderem a forma mais estratégica de investir os recursos. Quando o médico sente que alguma coisa está errado no seu coração, ele não só escuta, ele ausculta. Pode pesquisar aí. Ele pega um negocinho lá, que eu não sei o nome daquilo, bota no seu coração e aí ele vai ver quais são os sons que estão raros. Porque só com o ouvidinho dele ali lindinho, ele não consegue ver. Então ele vai auscultar. Tá na hora da gente auscultar. Sentir quais são os sons que não estão chegando. E para além da matéria, eu acho que tá na hora da gente auscultar, fazer isso mesmo como um princípio básico das nossas relações sobre doação no terceiro setor. Olha que legal, olha como é legal esse exercício de aprendizagem. Porque tem coisa que a gente só descobre na relação do diálogo, na relação completa do diálogo. De, por exemplo, queremos fazer 5 casas de fazer farinha. Mas na relação com o financiador, naquilo que é a construção sobre isso, a gente entendeu, porque a gente teve que ir para a relação com a comunidade, que 5 era muito. A gente precisava de 3. Isso é só o pré, porque eu acho que a maior riqueza, sabe onde está? Na continuidade, no processo. De você, por exemplo, não ter medo de falar para o seu financiador, olha, isso aqui não deu certo, a gente pode realocar esse recurso para isso. Depois de ouvirmos as provocações pertinentes da Diane, vale voltarmos 2 casas em relação ao tema da decolonização, que ainda é pouco debatido fora do ambiente acadêmico. O pensamento decolonial não é um conceito, mas uma forma de refletir sobre a transformação das relações de poder entre as pessoas. Porque, como já foi dito no começo deste episódio, o período colonial acabou, mas a dominação colonial continua. E há inúmeros exemplos disso nas práticas filantrópicas, inclusive quando falamos da relação dos doadores com os povos originários. Os povos indígenas e comunidades tradicionais, de forma geral, precisam de parceiros verdadeiros e de longo prazo, e confiem nas suas habilidades e conhecimentos para apoiá-las. Porque não adianta você definir o tema, as linhas e tudo que você vai apoiar. Então, não é o seu projeto, mas é da comunidade do jeito que você pensou, né? Não do jeito que a comunidade pensou. E que, na verdade, as comunidades vão ter que se encaixar nele. Considerando aqui, falando dos recursos do investimento social privado, que é o campo de atuação do GIF,
Eu fiquei refletindo bastante quando eu fui convidada para participar do podcast, porque o que eu teria a dizer sobre esse assunto, já que esses recursos eles não existem. Eu não vejo chegar recursos do investimento social privado nas comunidades. Então é um diálogo um pouco distante ainda. Acho que também se perguntar por que eles não estão usando as ferramentas que já existem disponíveis para fazer os recursos chegarem nos territórios. Por exemplo, os fundos locais, né, como o Fundo Casa, Fundo DEMA, como o Fundo Podali dos povos indígenas da Amazônia, porque esses fundos locais, muitos deles são criados pelas suas próprias comunidades, então suas prioridades estão ali. E aí acho que também se conecta com o tema que é a participação dessas pessoas dentro dessas organizações também, né. Não só dentro dos projetos, mas dentro das organizações, tomando decisão, pensando as estratégias de apoio, de aplicação do recurso, porque não é só uma questão de raça, de etnia, talvez é uma questão de pensamento mesmo, de modo de estar no mundo. Acho que também a gente precisa se questionar nisso quando a gente está tratando desse tema, né, de decolonizar a filantropia. A gente está ouvindo Inimala Cerda. Ela é indígena do povo Krenak do Vale do Rio Doce, cientista social pela PUC São Paulo e gestora ambiental. Tem vasta experiência na realização de projetos em parceria com comunidades indígenas. Atualmente, é gestora de programas no Fundo Casa Socioambiental. Entre 2018 e 2022, o Fundo Casa apoiou 508 projetos de organizações indígenas. Ao todo, foram 316 organizações indígenas apoiadas, representando 177 diferentes etnias entre as 305 reconhecidas no Brasil. Voltando a falar da relação entre grandes doadores e quem recebe os investimentos, além da falta de diálogo nos projetos, é comum uma enorme burocratização para que seja possível lideranças e organizações locais acessarem uma doação, uma prática extremamente colonial presente na filantropia. A cultura de doação precisa abarcar outras visões de mundo, conceber outros modelos de organização social. Em geral, para a gente conseguir fechar um contrato com um apoiador, demanda muito trabalho, né. Nota conceitual, proposta, ajustes na proposta e muitos passos. Dentro das nossas organizações, olhar até que ponto esses instrumentos são necessários, ou se eles são só instrumentos de controle. Acho que essa avaliação interna, né, dentro das organizações também precisa ser feita, porque o tempo é outro, a sabe, é tão diferente. A gente tem um calendário de 12 meses, em geral, né, quando a gente vai executar um projeto dentro de 12 meses. Será que cabe dentro de 12 meses um calendário que não está ligado a essa lógica? Um calendário que está ligado mais à cheia ou à baixa do rio, à seca ou período de chuva, o período de plantar ou de colher, porque o seu projeto pode envolver eh, momentos que não cabem dentro desses 12 meses, né. E aí ele muitas vezes não vai ser considerado como um projeto viável, porque ele não está viável dentro dessa lógica, desse tempo, né. Acho que é um ponto também para a gente pensar bastante como a gente enxerga o tempo, né. E eu queria terminar, minha participação no podcast com uma frase do meu pai, Ailton Krenak, que é: "Nós temos que parar de nos desenvolver e começar a nos envolver". Além desse exercício de integração das cosmovisões indígenas nas práticas de doação, não é possível pensar uma filantropia decolonial que não assuma o compromisso de enfrentar o racismo estrutural. O campo da filantropia ele não nega que o racismo exista, mas tem uma lacuna muito grande entre acreditar que existe, reconhecer que existe e efetivamente agir para combater o racismo dentro do campo. Né? As pessoas não se sentem responsáveis pelo racismo estrutural, e é o que eu sempre digo, né? Sempre trago essa provocação de que, ok,
você pode não ter assinado o pacto que instituiu o racismo, mas você colhe os frutos do racismo estrutural. Você se beneficia do racismo estrutural. O que você está fazendo para um combate efetivo, né? Aquela frase mais que batida da Angela Davis, eu acho que as pessoas não param muito para refletir sobre ela, né? Que numa sociedade racista, você tem que ser mais do que não ser racista, você tem que ser antirracista. Isso implica ação. E eu vejo que há uma paralisação até dos grupos mais avançados no debate sobre decolonização da filantropia, né, de levantar a pauta antirracista, etc. Até dentro desses grupos mais avançados, eu vejo que há pouca ação. Estamos ouvindo a Aline Odara, idealizadora do primeiro fundo filantrópico de mulheres negras do Brasil, o Fundo Agbara, que potencializa iniciativas de mulheres negras periféricas. Eu acho que o racismo existe, ele acontece no meio da filantropia, nessas ações que são permeadas pelos pactos da branquitude, né, das mesmas organizações serem beneficiadas sempre, as mesmas pessoas serem chamadas sempre, as mesmas práticas que não são revistas, não tem como a gente falar de mudar a estrutura de um campo se a gente não rever suas práticas, né? Eu acho que a gente precisa repensar as formas de sensibilização também. Recentemente, né, o GIF promoveu, junto com o The Wise Fund, o Black Philanthropy Month. Eu fui uma das palestrantes e a gente notou que 95% das pessoas presentes eram pessoas negras. E aí isso diz muito sobre essa responsabilização, né? Um momento ali de apreciar os nossos saberes, um momento de ouvir as nossas denúncias e as nossas insatisfações, e quem mais deveria estar ali, porque o racismo não é criado por pessoas negras, né? Não estava. A Aline nos provoca a pensar que é um trabalho subjetivo necessário da branquitude se esforçar para valorizar a estética e os saberes negros. As pessoas crescem valorizando outros tipos de saberes, né? Da supremacia branca, né? Saberes acadêmicos, sistematizados de um jeito que muitas vezes não é o nosso jeito, que entregam números que muitas vezes não vão ser os nossos, né? Como que vai ser esse esforço, né, para valorizar outras coisas? Isso é uma coisa muito ontológica, né? Tipo, muito de dentro para fora, muito de terapia, sabe? Muito de reflexão filosófica. Não é uma coisa simples e prática de se fazer, mas ela precisa começar, né? Então, como que as pessoas brancas vão criar esse compromisso de valorização dos nossos saberes, sabe? De proteção da nossa saúde mental, porque também as organizações estão exaustas, a gente trabalha muito para entregar o que é exigido. É isso, eu acho que é um esforço, a Agbara sempre está super aberto para dialogar, e para construir junto mesmo. Eu acho que é essa ponte. Eu entendo organizações que não queiram construir junto porque estão cansadas de sofrerem violências, etc. Mas o Agbara é uma organização que tem essa abertura para pensar junto. E fica aí o convite. O caminho é longo até vivermos de fato uma filantropia decolonial. São poucos os investidores e organizações engajadas neste processo atualmente. Mas reconhecer o racismo estrutural, falar da relação de poder entre doadores e comunidades, contratar equipes diversas e investir nos projetos que trazem os povos negros e indígenas são algumas das práticas evidentes e possíveis de implementar para aqueles doadores que estão dispostos a acolher o desconforto de lidar com os próprios privilégios. Todas essas questões perpassam a saída do paradigma do controle para um novo paradigma, baseado em confiança na filantropia. É sobre isso que vamos tratar em nosso próximo episódio. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Esperamos que nossas reflexões mobilizem ações por aí. A terceira temporada do podcast Grant Making é um projeto original do GIF,
com direção, roteiro e produção da Maranha. Todas as temporadas e episódios estão disponíveis nas principais plataformas de streaming e também podem ser acessados no site gife.org.br.